Esta é a 48ª mensagem sobre o tema Conflitos da Vida. A semana passada nós informamos que íamos abrir um parêntese para no que vimos estudando, que é disciplinando as crianças, para trazer um tema que já vimos anteriormente e que sentimos de Deus trazer mais uma vez. Começamos a falar sobre ele e esperamos, se ele permitir, terminar hoje para voltar a falar sobre o que vimos falando. Nós vimos, e é preciso repetir, que Deus estabeleceu princípios bem distintos na sua palavra. Nós vimos que quando esses princípios são violados, nós sofremos as consequências disso. Nós vimos que também esses princípios não podem ser postos em prática, a menos que antes a pessoa tenha entregue sua vida a Jesus. E vimos que a vida é basicamente bem simples, mas quando nós violamos qualquer princípio da palavra de Deus, então a nossa vida se torna complexa, difícil. E nós trouxemos de novo a imagem de engrenagens, porque a nossa vida é como uma série de engrenagens. E quando violamos um ou mais princípios da palavra de Deus, as engrenagens empenham e tudo se torna mais difícil. Daí a importância de primeiro colocarmos o Senhor em primeiro lugar, dar a Ele o centro, se realmente Ele é o nosso Senhor, Ele deve ter o centro da nossa vida e a nossa vida deve girar em torno dele. Quando nós aplicamos os princípios de Deus em nossa vida, então nós começamos a compreender como Deus quer operar dentro de nós. Vimos também que os princípios de Deus não são facultativos, eles são, antes, absolutamente essenciais se queremos ter uma vida bem-sucedida. E nós começamos a ver no domingo passado, discernindo as prioridades de Deus. Vimos que Jesus teve apenas 3 anos e meio de ministério. Mas quando ele terminou o seu ministério de 3 anos e meio, ele disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E a pergunta que se levanta é como ele pôde fazer o que o Pai deu a ele em tão pouco tempo. E a resposta é que isso foi possível porque ele entregou-se a tudo que era importante, não aquilo que era urgente. O mundo nos faz correr atrás do que é urgente. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque é urgente. E se não quiser? Não vai acontecer nada. Nós devemos perguntar antes o que é prioridade, o que é importante realmente, aquilo que é importante aos olhos de Deus e aquilo que realmente vale a pena fazer. Muitas vidas estão sendo destruídas porque não sabem distinguir o que realmente é prioridade. Nós vimos que Paulo começou a falar sobre as prioridades de Deus para nós em Efésios 5,17, onde ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele sabia então quais eram as prioridades de Deus para nós. A primeira prioridade de Deus é que Ele deseja que eu e você tenhamos uma vida bem sucedida. E isso implica em ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele nos chama a não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito, falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças. Isso fala de um relacionamento pessoal. Nós não podemos confundir
o nosso ministério com a nossa vida espiritual. Elas estão ligadas, mas são coisas diferentes. Eu não tenho ministério espiritual se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho um relacionamento com Deus. Eu posso fazer as coisas maquinalmente, porque estou acostumado a fazê-las. Eu posso cumprir todo o ritual, eu posso cumprir todas as formalidades, mas será vazio o meu ministério se ele não é precedido de uma relação pessoal, íntima, não apenas para eu fazer alguma coisa, mas na minha vida diária. Nosso ministério realmente começa depois de termos um relacionamento pessoal com Deus. Vimos que o alvo do nosso relacionamento com Deus é o de nos conformarmos à imagem de seu Filho. Vimos a segunda prioridade. Ele deseja que eu tenha um casamento bem sucedido. Depois de Deus, vimos que o seu cônjuge é a pessoa mais importante. Eu vou repetir, depois de Deus, o seu cônjuge é a pessoa mais importante. Mais importante do que os seus filhos. Uma vez casado, temos que assumir as nossas responsabilidades para com o nosso cônjuge. A Bíblia é muito clara em dizer que essa é a responsabilidade do homem em relação à sua mulher, e essa é a responsabilidade da mulher em relação ao seu cônjuge, ao seu marido. Vimos que o marido e a mulher têm responsabilidades para com o seu cônjuge, vocês já estão cansados de ouvir e saber. Estão em Efésios 5, 22 a 25. E vimos também a terceira prioridade de Deus. Ele deseja que eu tenha uma família bem sucedida. E quando pensamos em família, pensamos em um todo, nos cônjuges, em relação aos filhos. E a responsabilidade dos cônjuges com os filhos é a terceira prioridade. A sequência das prioridades nesse texto que nós estamos separando para isso, estão mostrando isso. As exigências ao nosso redor nos levam a centralizar nossa atenção no trabalho, nas atividades externas e até no ministério. Mas Paulo enfatiza claramente a prioridade da família quando ele escreve a Timóteo. E ele mostra que ninguém pode cuidar da igreja de Deus, ninguém pode fazer a obra de Deus se não souber governar a sua própria casa. Se a sua casa está em desordem, você não tem como fazer a obra de Deus. Não é? É preciso que você ponha em ordem primeiro a sua casa, para depois então você fazer a obra de Deus. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Depois, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Depois, o seu relacionamento e o cuidado que você deve aos filhos. Mas o texto de Timóteo diz, pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Nós vimos também que as Escrituras determinam aos pais que... Vou ler só o último verso, que é Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vimos que isso requer tempo, isso requer atenção. Quem ensina as coisas para os filhos, não. Quem deve ensinar as coisas para os filhos são os pais, e não a televisão. Nós temos constatado e observado uma coisa. Os pais, por causa das múltiplas tarefas, querem um tempo de descanso, colocam algo para a criança ver e eles ficam fazendo o que eles querem.
Isso é imoral. Também, alguém outro dia estava comentando que nós fomos a um shopping e vimos lá um lugar onde as crianças podem ficar enquanto os pais fazem compras. E muitos pais estão levando seus filhos para o shopping para que eles fiquem ocupados lá enquanto eles fazem outras coisas que eles querem fazer. E ficam horas e horas fazendo outras coisas e seus filhos lá. Os valores estão invertidos e é preciso que nós não entremos por esse caminho que é caracterizado pelo sistema do mundo, que é anárquico, que é maldoso, que é o sistema controlado pelo diabo. Os pais devem ver a vida do ponto de vista dos filhos, isto é, devem procurar entender os seus filhos enquanto lhes ensina a ver a vida do ponto de vista de Deus. A quarta prioridade é que ele deseja que eu seja bem sucedido na área profissional. E até esse ponto nós fomos na semana passada, agora vamos ver a quarta prioridade. Ele deseja que eu seja bem sucedido na área profissional. No meu caso, a área profissional e ministério são uma e a mesma coisa, mas essa não é a experiência de todos aqui. Você tem alguém a quem você tem que responder pelos seus atos. Você é um empregado, é um subalterno, e sempre tem alguém maior que você, isso em todo lugar. E então, o que a palavra de Deus diz é que como é que eu devo me relacionar com as pessoas no meu trabalho? Como é que eu devo me relacionar com o meu trabalho? O texto diz: quanto a vós outros servos, aqui a tradução é servos, a mensagem foi enviada para os escravos. O termo é duros, e a palavra duros significa escravos. Aqui foi traduzida por servo, trazendo para os nossos dias: quanto a vós outros empregados, ou servos mesmo, obedecei a vosso Senhor, ao vosso patrão, ao vosso Senhor terreno, seja ele quem for. Aqui diz: a vosso Senhor segundo a carne, aquele a quem você serve fisicamente. Aqui diz, primeiro, servos, obedecei a vosso Senhor com temor e tremor. Agora, como é que você vai fazer isso? Para um patrão que nem sempre é legal, para um patrão que nem sempre é compreensível, para que nem um patrão que muitas vezes paga você mal, retribui a você mal. O texto diz que você deve servir com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, como a Cristo. É difícil ver isso, mas é isso que a Bíblia manda que eu e você façamos. Nós não servimos homens, nós servimos a um Senhor. E esse Senhor determina que eu sirva aqueles que estão sobre os quais eu estou, aqueles que estão sobre mim, em termos de autoridade, como se fosse ao próprio Senhor Jesus. Então eu devo servir a quem está acima de mim com temor e tremor, como se estivesse servindo a Cristo. E ele explica como: não servindo à vista, só quando o patrão está presente, quando ele está olhando, para agradar, fazer uma médiazinha para ver se eu ganho um aumento, para ver, quem sabe mas ele vira as costas e você volta a ser negligente. Isso é hipocrisia,
Isso é mentira, isso é engano, isso é fraude. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus. E se você não faz de coração, você tem que se dobrar diante de Deus, pedir a Ele que conceda a você um coração quebrantado para amar quem é difícil amar, para respeitar quem é difícil respeitar, para honrar quem é difícil honrar, fazendo de coração a vontade do Senhor. E aqui diz aos que são patrões, aos que são empregadores: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, que para Ele não há acepção de pessoas. Quem está em posição de autoridade deve entender que o mesmo Senhor do que serve é Senhor daquele que está na liderança. E que Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele são todos iguais. Então, os que estão em posição de autoridade, que tomem tenência e procedam de maneira adequada no trato com os seus empregados, com seus subalternos. Nós, como crentes em Jesus, nós devemos ser os melhores empregados que o mundo já conheceu. Se você se contenta com o que é medíocre, com o que é razoável, com algo que quebra o galho, você está representando muito mal o seu Senhor. A Deus a gente dá o melhor. E quando nós servimos a quem quer que seja, nós devemos servir da melhor forma. Você deve observar, porque você sai às compras e você chega num determinado lugar ou numa empresa que oferece serviço, e você vê que muitas pessoas atendem você com tanta má vontade. Mal atendem, são ríspidas, são mal educadas, parece que não estão nem aí. Eu fico pensando se os patrões estão vendo como é que elas tratam as pessoas. Se eu fosse patrão e visse algo assim, estava na rua na hora. Talvez é porque não tenha quem acompanhe, ou quem está acima dela seja conivente com o sistema. E é por isso que as coisas estão aí. Isso é desonesto, isso é mentira, isso é engano, isso é falsidade. Então nós temos que fazer o melhor. As pessoas têm de nos ver fazendo o melhor, porque é disso que o Senhor é digno. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a Deus. Além do que, mal ou bem, a empresa para quem você trabalha é a empresa de quem você recebe o din-din, não é? Então zele pela empresa. A empresa será melhor se você for melhor. A empresa terá a sua cara se você representar bem a empresa. E não é só a empresa, você está representando o Senhor Jesus. Então é importante que nós façamos o nosso trabalho com diligência, que produzamos sempre o melhor para o nosso empregador. Quer ele veja, quer ele não veja, quer ele esteja presente, quer ele nunca apareça.
Porque nós não apenas temos a mesma capacidade que o resto do mundo tem, como nós temos Jesus em nossa vida. Os irmãos se lembram de Daniel, eu só lembro dos nomes que eles tiveram, gostaria de lembrá-los dos outros nomes, mas eu sei que eram Sadraque, Mesaque e Abdenego, até porque nós temos na igreja o Sadraque e o Mesaque, mas eles tinham outros nomes. Mas quando foram comparecer diante do rei, o rei viu que eles eram 10 vezes mais sábios que os demais. Os irmãos sabem que essa sabedoria não é humana, essa sabedoria é de Deus. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Então Ele vai dar a cada um de nós, até porque temos o Espírito de Deus, sabedoria para sabermos como fazer e fazer o melhor. Paulo afirma que aquele que não trabalha também não deve comer. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Se você ganha o seu pão de alguém, através do trabalho que você oferece a alguém, então seja digno disso, faça o melhor. Se não lhe pagam bem, renda graças a Deus, peça a Ele que mude a sua situação. Então essa é a quarta prioridade. Ele deseja que eu seja bem-sucedido na área profissional. Eu creio que a nossa vida vai mudar na área profissional quando nós servirmos aonde servimos com excelência. Quem sabe não é isso que está impedindo que você prospere. Faça o dever de casa e Deus vai cuidar do resto. Quinta prioridade de Deus: Ele deseja que eu tenha um ministério bem sucedido. Isso implica em projetar a vida de Jesus Cristo em outros. Eu vou repetir: isso implica em projetar a vida de Cristo em outros. A vida de Cristo deve estar em mim e eu devo transmiti-la a outros. Eu não estou transmitindo meu conhecimento, eu transmito vida. Se eu e você temos, como creio, eu creio com relação a mim, eu espero que você creia em relação a você. Se temos o Espírito de Deus, então o propósito de Deus ao nos dar um ministério é que nós o representemos através daquele ministério. Ele quer que as pessoas vejam Cristo em nós. O ministério é a expressão da mensagem da minha vida. Levando pessoas que não pertencem à minha família, no sentido restrito, à maturidade em Cristo Jesus. Eu tenho responsabilidade assim com a minha família, mas quando eu estou ministrando, essa é a minha responsabilidade para com os outros. Larry Coy afirma crer que a razão por que muitos ministérios não conseguem trazer os crentes à maturidade está no fato deles não seguirem as prioridades de Deus. Muitos deixam de se interessar por uma vida bem-sucedida porque não têm uma relação pessoal com Deus. Então, se eles não têm o êxito que gostariam de ter, eles podem
ter uma atitude de desânimo, de abatimento, que é muito natural, fique sobre todos nós, mas não em termos definitivos. O resultado, muitas vezes, está no fato de nós não estarmos buscando a Deus para realizar o ministério. Buscá-lo, em primeiro lugar, para a nossa vida pessoal, e a nossa vida pessoal ser, o nosso ministério ser um reflexo dessa vida. Tem pessoas que não têm vida com Deus diariamente. É por isso que muitas vezes eles pensam em como gostaria de desenvolver um casamento bem sucedido, mas eles não têm isso e eles vão ver que os problemas irão surgir. Há também aqueles que não conseguem ter um casamento bem sucedido e eles se limitam ao interesse pelos filhos. E nós temos que entender que o alvo de Deus para a nossa vida não são os filhos, é o meu cônjuge, é o seu cônjuge. Se você não estiver bem com ele, os seus filhos não vão estar bem. Não adianta querer esconder as coisas. Eles vão captar, eles vão sentir a atmosfera e eles serão afetados, eles serão influenciados negativamente. Nós temos que entender que os nossos filhos não são possessão eterna, eles são emprestados. Os salmos dizem que os filhos são herança do Senhor e que eles nos são dados temporariamente. Nós temos que entender isso. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para enviá-los ao mundo. Nós temos que preparar filhos para o mundo. Cumprida essa missão, a responsabilidade vai ser deles. Isso não significa que a gente não vai se relacionar mais com eles, mas filhos estão na companhia dos pais para essa finalidade. Deus quer que ensinemos valores e princípios de Deus, e os princípios de Deus, e depois eles aceitam a sua vida. Se eu não conseguir ter um casamento bem sucedido, por outro lado, eu não tenho razão para amar a minha esposa. Se você não tem um casamento bem sucedido, você não tem razão para amar o seu cônjuge. É por isso que o propósito de alguns homens é uma vocação bem sucedida. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que a vida da mulher está no lar. Então a preocupação do homem quase sempre é voltada para o seu trabalho, para um trabalho de sucesso, de êxito. E a mulher, a vida dela não está lá fora, a vida dela está dentro de casa. E se a sua vida no lar se arruinar, então toda a sua vida se arruinará. Mas isso não é verdade quanto ao homem. O homem vive a sua vida em dois campos. Ele tem uma família através do seu casamento, ele tem a sua profissão, e se a sua família não é aquilo que ele esperava dela, ele se esquece dela para se dedicar à sua profissão. E não é isso que acontece? Gente que se matam de tanto trabalhar porque não querem estar com a família, ou porque quando estão lá não tem prazer em estar lá. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, a gente tem que semear. É importante, então, que nós tenhamos a nossa atenção voltada. Eu posso me concentrar no trabalho,
porque não tenho prazer na minha família. Ou eu posso me concentrar em N outras coisas, porque não tenho prazer em estar com o meu cônjuge. Mas tudo isso vai ter um preço. Tudo isso vai ter um retorno. E o retorno não é bom. Não é bom porque nós estaremos quebrando os princípios que Deus estabeleceu relacionados às prioridades. Eu tenho que repetir, minha prioridade principal é o meu relacionamento com Deus. Depois é a minha vida conjugal. Depois é a minha família como um todo, envolvendo os filhos. E porque eu tenho um trabalho, depois vem o trabalho. Porque se eu não trabalhar, eu não tenho como comer. E depois vem o ministério. Lecoy disse que Deus tem um cuidado muito especial com os órfãos e as viúvas. Não é ele que disse isso, a Bíblia diz isso. Mas ele disse isso e colocou ainda o seguinte: ele disse isso. Eu posso testificar com a minha própria vida. Peraí, acho que eu não falei o que eu ia falar, né? Não sei, o que eu acabei de falar agora? Bom, eu disse que Deus tem um cuidado muito especial com os órfãos e as viúvas. Disse isso? Então tá. Então, o Salmo 68,5 diz assim: Pai, para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Lecoy disse: eu posso testificar com a minha própria vida quando eu não tinha o meu pai, perdeu o pai cedo. Eu tinha muitas frustrações e muitos problemas, e eu estava lutando contra o mundo. Mas em cada ponto vital da minha vida, quando parecia que a minha vida ia ficar totalmente transtornada, Deus sempre trazia uma pessoa na minha vida, mesmo que fosse só por algumas horas e às vezes por semanas inteiras, para dirigir a minha vida por determinados caminhos. Então, por isso é absolutamente essencial que nós dediquemos aquilo que é importante a Deus, porque quando nós fazemos isso, Ele cuida de cada detalhe. Agora, se eu não estou em obediência, eu não tenho nem coragem de orar. Como é que eu vou pedir para atuar na minha casa, na minha família, se eu não estou fazendo o que Ele mandou? Agora, quando eu me dedico àquilo que é importante para Deus, é muito bom, é maravilhoso mesmo ver como Deus cuida de todas as outras circunstâncias. Agora, como é que eu posso colocar em ordem as minhas prioridades? Quantas horas tem uma semana? 168 horas. E o Senhor disse que quando chegar ao fim de uma semana, se eu tiver mais para fazer do que posso fazer em 6 dias da semana, então eu estou envolvido em mais coisas do que Deus jamais pretendeu que eu me envolvesse. Nós devemos trabalhar 6 dias por semana, mas separar um dia para descanso semanal. Isso não é a lei, isso é um preceito lá do Gênesis, quando não havia lei. Aliás, quando Deus ainda não havia dado a lei a Moisés, mas era um mandamento de Deus. Era algo que Deus queria que nós entendêssemos. Gênesis 2, 1 e 3 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora, como é que a gente vai conciliar isso com o que Jesus disse? Que
Meu pai trabalha até hoje e eu também. Quando questionaram ele pelo fato de curar alguém no dia de sábado. Eu creio que... Você acha que Deus precisa de descanso? Eu estou perguntando para vocês responderem. Quem acha que ele precisa de descanso? Eu acho que ele não precisa de descanso. Eu não vou fazer amor, não, só passei uma vez. Agora, eu preciso de descanso. Você precisa de descanso. Porque nós temos um corpo que é totalmente limitado. Isso que caracteriza o homem, ele é limitado. Deus é ilimitado, Deus é todo-poderoso, é onipotente, é onisciente, onipresente. E quando ele fala que ele descansou, é uma parábola, é uma figura para mostrar que eu preciso, que logo depois vem, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação. Depois isso foi incorporado à lei. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aí alguém vai dizer, então os sabatistas estão certos, porque eles guardam o sábado. Você sabe o que quer dizer sábado? Sábado significa literalmente cessar os labores ou atividades. O verbo é o verbo descansar, é o verbo sabat. É um repouso não por resultado de exaustão, quando você chega no seu limite máximo, mas uma interrupção de suas atividades para a preservação do seu corpo. É sabido que as pessoas que malham, que você não pode exercitar continuamente os músculos do seu corpo, porque senão eles vão adoecer. Tem que haver intervalos, tem que haver descanso, para que eles se recomponham e você tenha condições de fazer novamente exercícios físicos. Se nós pensarmos que podemos violar os princípios de Deus e escapar das consequências, enganamos a nós mesmos. Já lemos e vimos que de Deus não se zomba. Deus disse que a terra, no 7º ano, não deveria ser cultivada para descansar. Hoje está provado cientificamente que a terra precisa desse descanso. Os agrônomos sabem disso. Pergunte a qualquer um agrônomo e ele vai te dizer isso. A terra precisa de descanso. Se você tira tudo dela, sempre vai chegar um momento que ela não vai produzir mais. E Deus, quando mandou que a terra descansasse no 7º ano, é porque ela precisava descansar. E nós somos feitos do pó da terra, por isso nós precisamos descansar. Agora você imagine um judeu que recebeu essa lei, ao chegar no 6º ano, ele teve uma excelente colheita e ele já está pensando na próxima. E a próxima é o 7º ano.
E ao longo da história do povo judeu, o povo quebrou esse princípio de Deus. O resultado foi o que o Senhor disse, que para cada ano que vocês desobedeceram, vocês passarão um ano na Babilônia. E foi isso que aconteceu. Segundo Crônicas 36, 21, mostra que Israel passou 70 anos no cativeiro. A terra, diz assim o verso 21, a terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Então entenda que sábado, a palavra sábado significa descanso. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Assim, quando violamos os princípios de Deus, quando não honramos a Deus, dando a Ele o que é direito no seu dia, nós vamos sofrer as consequências inevitáveis mais adiante. Nós estamos querendo ser legalistas, apenas chamar a atenção de vocês para o princípio. Para quem não sabe, a igreja primitiva os judeus se reuniam no sábado. Os que eram judeus e haviam se convertido passaram a se reunir no domingo. Então, como judeu, ele se reunia no sábado, e como cristão, ele se reunia no domingo, que era o primeiro dia, que a igreja sempre se reuniu no primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Por isso que ele é chamado, domingo significa dia do Senhor. Jacó diz que quando ele era criança, sua mãe dizia que ele devia honrar o dia de Deus. Naturalmente ele disse, eu não queria fazer isso, mas preferia jogar basquete ou brincar com meus colegas. Ele disse que nunca tinha visto na Bíblia um versículo em que Deus prometia honrá-lo se ele guardasse o seu dia. Muitos anos depois, ele cresceu, muitos anos se passaram. Então, Larry Croy achou o texto bíblico sobre o qual sua mãe me falava. E esse texto sempre falou ao meu coração de uma maneira muito especial. Diz assim, Isaías 58, 13 e 14: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não profanar o descanso, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Tem muita gente que acha que no domingo pode fazer o que quer. É o dia de você estar aqui. O seu descanso é aqui. Não é fazendo o que você quer, o que você acha. O Senhor disse que é aqui. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, não é um dia para ficar conversando fiado. Olha, eu já disse para vocês muitas vezes, eu era menino na minha casa, a família, minha mãe não era cristã ainda, meu pai era o único convertido e ele pegava os filhos e levava pela mão, os filhos menores, né, porque os outros já eram adultos, e nos levava para a igreja. E muitas vezes a família chegava justamente uma hora antes deles saírem para a igreja. E a tentação minha era muito grande ficar com os meus primos lá, brincando com eles. Meu pai não conversava, ele pegava na mão da gente e a gente saía. E eu aprendi que estar aqui é mais importante do que a minha família, a minha reunião com a família, porque é parte da minha relação com Deus. A reunião na igreja é parte da minha vida com Deus, porque esse é o plano de Deus. Eu vou ler novamente.
Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Uma das coisas que eu e você mais precisamos é da alegria do Senhor. O mundo nos traz muita tristeza, muita dor. Então, se você chamar delícias, aliás, então você terá no Senhor a sua alegria. Eu farei que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. O que o Senhor deseja é que nós tenhamos esse dia que Ele tem separado para o meu descanso. E qual é o meu descanso? Em fazer, eu não estou no trabalho, mas eu arranjo 1000 coisas para fazer no dia que é o dia do meu descanso. E o dia do meu descanso não é ficar fazendo coisas. O dia do meu descanso é me deleitar no Senhor. É realmente ter prazer nele. Então você terá no Senhor a sua alegria. Esse é o plano do Senhor. Não é para que a gente ficasse andando aí para lá e para cá. Não é para a gente ir para a praia. Não é para passar e qualquer outro passeio. É para estar na casa do Senhor. Sempre que eu viajo e vou para outros lugares, eu vou na igreja de manhã e vou à noite. Muitos lugares as pessoas estranham, porque eu vou 2 vezes na igreja. Já foi uma vez. Isso é ranço do catolicismo romano. Eu lembro quando era pequeno, foi aberta a porta dos católicos irem à missa no sábado, porque eles queriam que no domingo eles queriam ficar. Naquela época se trabalhava sábado até meio-dia, às vezes até 1 hora, e então as pessoas iam na missa, já tinham cumprido a sua o quê? Obrigação, era isso mesmo. Eu digo isso porque minha mãe era católica roxa, até se converter ao Senhor. Mas o que Deus planejou é que você tenha, eu tenha, você tenha tenhamos a nossa alegria nele. É isso que vai nos recompor, é isso que vai nos renovar. Recentemente alguém mandou para mim, através do WhatsApp, se não me engano, uma mensagem que alguém questionava porque sobre a questão das mensagens, né? O fato agora me esqueci o que eu ia falar, mas é algo relacionado com as mensagens, de frequentar os cultos, mas não é, bom, me pedi, agora já foi. Mas o fato é que se valia a pena você estar aqui, estar com ele. Terceira prioridade, tempo para você estar com seus filhos. É tempo para parar, para ficar com eles, para ouvir, para acompanhar, para assistir, para ensinar. Eu não esqueço o fato de meu pai, porque ele era convertido quando eu nasci. Eu tive o privilégio de nascer 2 anos depois que meu pai se converteu. E ele todos os dias orava comigo, ele lia a Bíblia comigo antes de deitar. E ele tomava-me pela mão e me levava até 3 quilômetros para a gente chegar na igreja.
Todo domingo. Durante a semana tinha reunião de oração naquela época na terça-feira e na quinta-feira também tinha estudo bíblico na igreja. E nós íamos com ele em todas essas reuniões. Meu pai foi diácono enquanto viveu e muitas vezes eu participava das reuniões dos diáconos, porque não tinha outro jeito. Eu ia com ele. Bom, então você tem que estar com os seus filhos. A gente podia falar muito sobre isso aqui e talvez a gente volte aqui depois. Quarta prioridade, é para você se dedicar ao ministério. Você não poderá desenvolver um ministério significativo se não der prioridade ao que Deus prioriza. Você não pode fazer a obra de Deus se não priorizar tempo. Primeiro para Deus, tempo ao seu cônjuge, tempo aos seus filhos. Depois disso, então, você fará um ministério frutífero, terá um ministério frutífero. Você pode dizer amém? Amém. Então feche seus olhos e fale com o Senhor.